Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Bandeira da Liberdade, onde a verdade é o nosso tesouro. Meu nome é Gustavo. E hoje eu vim trazer um questionamento. Você sabe quanto custa cada deputado federal? A gente tem um total de 513 deputados e o salário é aproximadamente um pouquinho a mais de 46 mil reais. Veja que isso nem é um absurdo, né? Pô, um salário de 46 mil reais, mas também eu vou falar para vocês o quanto ele custa no decorrer do ano, com o seu salário, verbas de gabinete e também algumas ajudas de custo, né? Então, tudo isso, e no final vocês vão ver que o pior é um absurdo. No final, eu vou mostrar para vocês o que foi feito. E eu vou falar para vocês o que foi esse 57º mandato, né, de cada um. Eu vou estar abrangindo esse mandato, vou começar um pouco aqui com Minas Gerais, mas a ideia, vocês estando contribuindo, questionando, fala de deputado X, deputado Y, para a gente estar falando de todos os deputados. A ideia é estar mostrando também, né, logo mais à frente, um conteúdo que eu estou fazendo para o canal, que eu estou mostrando, demora um pouquinho, mas para reunir informações, para conhecer o deputado, né, porque são 513 deputados, às vezes a gente segue 3, 4 deputados, e então tudo isso a gente está fazendo e a gente tem um tempo de estudo, de conhecimento, de ver tudo o que ele faz. E se realmente ali depois vocês vão ver e vocês vão falar se realmente compensa a gente está distribuindo assim milhões, né, milhares de reais para estar simplesmente pagando um deputado que ineficiente. Então isso é muito importante e essa é uma das liberdades que a gente quer para o canal, para estar mostrando para vocês que política é algo sério. Então, quando a gente vota para alguém que está ali representando a gente, não simplesmente na mamata ganhando dinheiro e fazendo bem bom. Então, essa é a ideia para o canal. Então, vamos para o conteúdo agora logo a seguir. Pessoal, aqui vou mostrar para vocês aqui são os gastos dos parlamentares, né, dos deputados que eles têm, daqui é o mandato 57º, né, e peguei esse ano. Então aqui vocês podem ver toda a cota que eles têm de gastos, né? E eles têm 3 meses para poder apresentar os recibos, aqui, né? Que até fala também, e para poder reembolsar o valor, né, que foi gasto. Aqui vocês podem ver todo o valor que foi gasto durante o ano. Aqui basicamente eles têm uma média mensal de 22, 21, né, milhões só em gasto com a cota. A cota ela é um custeio de despesa dos mandatos, do mandato deles em si, como passagem aérea, conta de celular, que eu vou mostrar para vocês o que eles gastam em cada coisa. Aqui também fala. Algumas são reembolsadas, né, com contas de correio, né, e outras são pagas pelo o débito automático em si, né. Apesar que, como a passagem, apesar que correio, hoje em dia, coisas do correio vai mandar algum documento em si, né, mas gente, a gente pode usar mais o virtual e tal, o correio é nosso, né, mas talvez uma redução de custo aí, era bem interessante estar usando coisas digital mesmo. Hoje em dia tudo ficou digital, então é interessante a gente pensar nisso, uma forma de gestão, porque é o nosso dinheiro, né, cara, 22 milhões por mês, né, é muito dinheiro, isso assim, só na cota parlamentar, né. Aí você vai ver aqui no gráfico aqui, a gente consegue ver, né, gráficozinho de pizza legal, o que eles gastam, né, divulgação de atividade parlamentar, né, basicamente um pouco de marketing, né, 74 milhões, é muito dinheiro, né, aluguel de carro, 32 milhões, porra, velho, é muita coisa, né, você gastar 32 milhões em carro. Gente, é muito carro que dá para comprar também, né? Ah, não, mas aí o cara usa, né, meio de transporte, o Uber em si, né? Algo que assim, eu sei que às vezes não tão seguro, mas buscar formas alternativas de baratear, né? Se você também é honesto, ninguém vai querer fazer mal a você, né? Então vamos lá. Vamos todos, como se diz, a gente quer a nossa liberdade, então a nossa liberdade também vem através do gasto público, né? Então o que ele faz e o que eles deixam de fazer e o que eles deixam de economizar também impacta a gente, né? Porque às vezes a saúde está sem, educação como se diz, está faltando recurso, a saúde está faltando recurso, a polícia está faltando recurso, né? A questão, não polícia, mas toda
proteção civil nossa, né, os que dá a nossa segurança, ela está faltando recurso, né? Eles falam sobre recurso. Então isso é bom para poder o que estão gastando ali reinvestir em outras áreas que deveriam estar sendo bem mais, né, com bem mais investimentos. Vamos lá. Passagem aérea, 26 milhões, cara. Cara, isso aqui assim, é difícil a gente falar, mas é muito dinheiro, assim, praticamente no ano todo, né? Aqui, pode ver que aqui nesses meses aqui também, eu até acabei, não esqueci de falar. Aqui nesses meses são gastos que eles fazem, né? Como aqui está mais baixo, é porque eles ainda não declararam. Então, tipo assim, aqui gastou só 4 milhões, mas possivelmente deve ter gastado bem mais, né? Com certeza gastou bem mais, mas é porque eles ainda têm os 3 meses para poder estar enviando e aqui até atualizar também no portal. Então, acaba que a gente fica bem atrasado com isso, né? Aqui, na verdade, a média chegou a 22,6 milhões, né, que está sendo o valor mais alto gasto, que foi em julho, acho que é antes deles entrarem de férias. Vamos lá. Manutenção do escritório. Manutenção do escritório, eles gastam 25 milhões, é onde eles ficam lá e eles têm todas essas... Nossa, é muito dinheiro. Eles têm essas manutenções, vamos lembrar, né, nem todos usam, lógico, a gente vai falar sobre isso também mais à frente, que alguns usam como auxílio moradia, enfim. Aqui vem combustível, 17 milhões em combustível, né, é um absurdo também. E também outros aqui que a gente não cita o que é exatamente, teria que ver aqui, a gente pode ver, mas acho que não é tão relevante. Em 2025, né, que foi esse ano, no 57ª legislatura, né, no mandato deles, eles gastaram, no total da cota, 187 milhões de reais. Então, quase, só da cota parlamentar. Quase, assim, 200 mil, na verdade deve ter gastado 200 mil, vai possivelmente aí quase 250 mil até o final do ano, considerando a média deles. Então é muito dinheiro, assim, que poderia ajudar, às vezes, você vê se mandando 8 milhões para um hospital e tal, mas, cara, aqui está sendo muito dinheiro que poderia ajudar bem mais hospitais. Então a gente vai estar vendo aqui. Aqui, ó. Cada deputado ele tem em média 133 mil por mês para pagar salários de funcionário, até 25 secretários parlamentares, né? E tudo isso eles contratam gente ali que aí tem gente ali que recebe de 1.000 e pouco. Eu já vi gente também que recebe 5, 6 mil reais, 8 mil reais, até mais. Aqui fala aqui que eles chegam a receber até 18 mil reais. Assim, para uma pessoa, poderia contratar várias, né, para poder estar fazendo esse trabalho, né, que seria bem mais benéfico assim, não seria para eles, mas é uma redução de custo para a gente, né? Se você trabalha mais, você emprega mais gente, então você tem mais recurso e esse dinheiro volta. Automaticamente ele vai voltar para o país, né? Ele vai voltar para a gente, porque ele vai gerar consumo, e o consumo vai gerar do consumo tira o imposto volta para o Estado, então volta a arrecadação, vira um ciclo infinito. E aqui eles são os encargos trabalhistas, né, como 13º, férias e auxílio alimentação, aqui mesmo fala, eles não são pagos, eles não são cobertos pela verba do gabinete, são pagos com recursos da Câmara, então tipo, não implementa aí, né, os 133 por mês, então praticamente ainda tem uma quantidade a mais que é pago, que deveria estar aqui na verba do gabinete para a gente ter um cálculo melhor, mas aqui a gente vê também o que é gasto e o que às vezes não é gasto, como percentual, eles não gastou 20%, então quer dizer que por ainda não ter declarado, então está faltando informação, e aqui 579 milhões de reais, né, que foi gasto, né, com a verba de gabinete, uma média assim de 63 milhões, 64, sim, que aqui o maior foi 65,7 milhões do nosso dinheiro. Tudo isso com o pessoal trabalhando no gabinete, gastos ali relacionados ali, que é muito dinheiro, né? 133, mas é basicamente 513 deputados. É muito deputado. Assim, a gente vê uma comparação Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem em média de 435 deputados. Até cheguei a pesquisar aqui, né, para mostrar para vocês. Aqui é quantidade de republicanos, democratas, que dão 435. Só que
Os Estados Unidos, além do dólar ser muito mais valorizado do que o real, né? A quantidade o PIB dos Estados Unidos é muito maior, né? Basicamente, o PIB de um estado da Califórnia é maior do que o PIB do Brasil em si. Então, é muito dinheiro. A economia dos Estados Unidos é muito forte, né? Devido a isso. Então, tudo isso impacta muito, porque se a gente jogar na balança, né, não só contando o dinheiro em si, o valor do mercado, do dólar com o real, existe muito deputado para poucas pessoas em comparação, porque os Estados Unidos é um país bem maior, superior em praticamente tudo do Brasil, acho que retirando recursos naturais, né, e no agro também, porque a gente no agro é muito forte, a gente já superou eles em algumas coisas. Mas, exemplo, se a gente leva em consideração o tamanho dos estados em si, né, do estado maior em si, a gente tem pouco recurso para muito deputado, né? Então a gente está gastando demais em deputado no legislativo, também no executivo. Em breve a gente vai falar sobre. Então é muito dinheiro que a gente gasta ali só para poder, às vezes, bancar o país. Então a gente tira recurso do próprio país. E outros, Estados Unidos gastam milhões de dólares ali em outras coisas, em outros investimentos, faz muito mais investimento do que o Brasil em si. Então a gente tem que preocupar com isso, o gerenciamento, com a gestão do nosso dinheiro. Não adianta nada eu querer aumentar mais deputado, que eles queriam aumentar 18 deputados, né? Então é um absurdo muito grande. Isso a gente não pode deixar ali. A gente vota ali a cada 4 anos e deixa eles, se vira aí, você faz o que você quiser. Não. A gente tem que ter liberdade de cobrar, a liberdade de ir atrás, a liberdade de conhecer. A ideia é essa do canal, a ideia é essa, trazer para vocês estarem cientes que a política ela vem afundando o Brasil. A política vem afundando todo mundo, igual as blusinhas da Shein lá. Acabou. E o cara que é economista, ele fez isso para arrecadar dinheiro, né, prejudicando os mais pobres, prejudicando quem gosta de comprar, né, enfim, não julgo, e para simplesmente arrecadar mais. O que acabou acontecendo? Diminuiu totalmente a arrecadação, porque parou de comprar, muita gente parou de comprar, e também, além de parar de comprar, prejudicou o correio. Né? Que o correio, ao invés de baixar custo porque não estava vendendo, aumentou os custos e perdeu a receita, uma das receitas principais que era a Shein. Então, economia, gestão é fundamental, que a gente não vê hoje em dia. Continuando, né, eu achei essa imagem aqui também, que eu queria mostrar para vocês. Acabei que eu falei um pouquinho a mais em relação à economia do país, que também é uma coisa que a gente deveria estar ensinando nas escolas. Mas isso é pauta para outros vídeos também. E uma relação bem interessante. A gente tem 513 deputados ativos hoje e 210 milhões de habitantes. Em comparação com os Estados Unidos, que foi o que eu falei, lá tem 435 e 340 milhões de habitantes. Então a gente tem um número bem maior de deputado por pessoa, né? Então, bem maior ali nos Estados Unidos em si. E vamos falar assim, em questão de território, os Estados Unidos também é gigante, né? É muito longe. Então tudo ali é muito grande. Então fica Brasil e Estados Unidos são excelentes países para se comparar, porque a gente tem um potencial gigantesco, né, de estar na maior economia do mundo, como uma das maiores, a segunda, a terceira, tranquilamente, né? Pô, a China é muito pequena. Olha para você ver o tamanho dos Estados Unidos. A Alemanha também é muito pequena. O Japão em si é muito pequeno. Lógico, o que a gente vai fazer hoje, a gente não vai colher hoje, né? O que a gente está plantando nossos filhos, nossos netos que vão colher isso, um país de primeiro mundo, realmente de primeiro mundo. Então aqui a gente vê, né, os Estados Unidos têm 130 milhões de habitantes a mais que o Brasil e querem aumentar, a gente queria aumentar mais 18, né? Como eu até comentei, deputados federais que ainda ia gastar uns 64 milhões ali por ano. Então, não é falta de deputado para o país, a gente precisa de gestão, né? E realmente gente querendo trabalhar lá, porque acontece muito de
o líder, o líder do partido, o líder do bloco em si, né, que às vezes acompanha vários partidos, fala assim, ó, é para votar nessa lei sim, nessa outra sim, aí chega lá, o cara nem lê, o outro chega lá, tipo assim, eles pegam o documento, ao invés de entregar o documento com uma semana de antecedência, entrega, já aconteceu casos, né, eu acompanho, de entregar faltando 1 hora, então não dá tempo nem do cara ler, nem de ver, às vezes, uma brechinha que tem ali, que aprova uma coisa que penaliza a gente, né? Ou que favorece eles. Então a gente tem que ter a liberdade, a gente tem que aprender a ter política na nossa vida. Isso faz parte da nossa liberdade. A gente vai ser o capitão do nosso país. E outra, além dos maiores absurdos que a gente tem também, e para mim, um dos 2 maiores que eu vou citar, esse é o segundo, depois tem o primeiro, que vocês vão ver ali que é descomunal. Esse é o gasto que eles têm com os imóveis funcionais e o auxílio à moradia. Os deputados federais têm o direito a receber o auxílio moradia de foque em R$ 4.253. O seu salário é quanto? 1,5 salário? 2 salários? Né? Então já não dá isso. Né, quase 3 salários mínimos, quando não ocupam a questão dos apartamentos funcionais, que a Câmara tem ali em Brasília mesmo, que é como muita gente mora fora e tal, tem que visitar, beleza. Se todo mundo usar os apartamentos funcionais, tranquilo. Hoje, o apartamento ali tem que ver também, né? Sei que os apartamentos ali são bem bacanas, bem top, né? Mas todos teriam que ficar ali, separa para um bloco, para não dar briga, né? Que acontece, enche de câmera, segurança, beleza. Custeia, né? Se a gente põe todo mundo num lugar só, o custo fica mais barato em segurança, o custo fica mais barato em, às vezes, alimentação, todo mundo faz um jantar, alguma coisa de jantar ali, todo mundo come ali e diminui gastos, né? Com recurso, tudo isso. Além disso, eu achei um pouco bem, assim, absurdo, é o auxílio moradia que pode ser pago diretamente no contra-cheque ou por reembolso, mediante a apresentação do recibo de aluguel ou hotel. Eles podem ficar em hotel. Cara, mas você está indo para Brasília, tá, né, levando em consideração que, exemplo, deputado X mora em São... Cara, ele é de São Paulo, ele tem a família dele em São Paulo, mas ele vai ali para Brasília, fica ali às vezes a semana ali, os 4 dias, para poder ali, 5 dias, para poder tá fazendo o seu trabalho de deputado e ele volta depois. Concordo, ele tem que ter algum lugar para morar mesmo. Então vamos pensar nisso. Tem um lugar para morar, vamos colocar algo realmente funcional, econômico, que reduza custos. Aí aqui a gente vê um pouco da discrepância, o que eu queria mostrar, que eles gastam, que eles não gastam, e o que a gente espera, né, disso em si. Um total de 412 imóveis que eles ocupam, são 447. Né? Alguns estão em manutenção. Desses 412, beleza, 127 recebe auxílio moradia. Tá, 412 mais, vamos abrir uma calculadora aqui, acho que não vai aparecer, mas 412, né, acho que a conta é básica, mas a gente vai estar mostrando, mais 127, calculadora, 412 mais 127, daria 539, tá passando, então tem mais deputados usando, tá usando o imóvel e ainda tá usando o auxílio moradia? Tá um pouco discrepante essa informação aqui, viu? Como é que é? Aqui não fala que é os deputados. Será que os senadores também usam? Eu já vi o Cleitinho falando que usa. Enfim, vamos lá. 81 ainda complementa com a cota parlamentar. Gente, essa cota parlamentar é um pouco absurdo. Além deles terem os 4 mil reais, né, 253, para, né, para receber ali, né, alugar alguma coisa, gastar, eles têm ainda limitado a 4.148,80. Tudo isso assim para poder usar como um complemento, né? Assim, é limitado, mas ainda é muito dinheiro, é quase mais 3 salários mínimos. Então, eles têm em torno de 8.300, isso. Então eles têm um total de R$ 8.400 para poderem gastar.
E aqui, para mim, eu acho que é o mais importante, gente, é o mais importante para todo mundo e é algo que deve ser mostrado e enfatizado. E eu fiz, né, a questão de enfatizar, fiz para uma planilha, tudo assim, para a gente poder ver. Aqui são 98 deputados que não usam e a gente deveria cobrar mais para que eles e nem recebem auxílio. Então, eles não usam e também não recebem auxílio. Então, cara, excelente. Então, eu não sei se está sendo manipulado e usando a cota parlamentar, espero que não, né? Mas também já teria uma ótima redução de custo, né, gente? É R$ 4.253. Então, 98 pessoas não usando, né? 4.253 daria R$ 400.000, né? 416 mil. Então a gente teria uma redução de custo excelente aí, sem contar um apartamento. O apartamento ali, eu não sei, deve estar na média de uns 300 mil, 350 mil. Eu duvido muito que seja mais barato que isso. Então a gente já teria uma ótima redução de custo, né? Se as propostas, né, alimentação ali, tudo voltado ali, teria essa redução, que a gente ajudaria muito para o país e a gente poderia, como se diz, reinvestir em outras áreas que precisam muito, como escolas, creches, né, a questão da segurança, a questão da saúde. Então tudo isso é indicado, né, muito importante para a gente. Ó, então aqui no total, só com o auxílio moradia, que é a parte mais legalzinha, né? Tava aqui, mas a gente só com auxílio moradia, eles gastaram quase 4 milhões de reais, né, do nosso dinheiro com auxílio moradia, né, para poder, não usando a questão do imóvel funcional, né? Então eles receberam isso, que é algo que deveria estar, até tem um deputado, o Kim, ele fala sobre isso, de cortar o auxílio moradia, e eu acho que eu concordo. Daria muito dinheiro ali, basicamente 98 já tem redução de 500 mil, quase 500 mil, né? Então 4 milhões ali a mais, se gerido da forma certa, lógico, né? Sempre, se gerido da forma certa, isso seria muito benéfico para o país em si, poderia estar ajudando a construindo outras coisas. Cara, investimento. Se volta para o país, tem que voltar para o povo, o dinheiro é do povo. Essa aqui ainda não vou passar para vocês. Pessoal, aqui eu fiz uma tabela um pouquinho assim mais simples, só para estar mostrando para vocês um pouco a discrepância, né, de quem usa, quem não usa, quais são os partidos que mais usam, né? Então, para a gente não estar defendendo lado nenhum, mas também está mostrando a real verdade. Falando também dos principais partidos, que tem muita gente que às vezes também muita gente que acha que nem tem também, nem é um dos principais partidos, né? A gente só escuta às vezes 2, 3. Aqui são a quantidade de pessoas que não usam nenhum auxílio, das 98 lá. Aqui são as que usam, então é bem discrepante a diferença, né? Tipo assim, 9 não usa, exemplo do PT, 9 não usam, mas 58 usam, né? Do PL mesmo, 16 não usam, mas 72 usam, um total de 88, que é o partido com maior pessoas, que é o PL, né? Do ex-presidente Bolsonaro. Então, e o do PT, que é o do atual presidente Lula, né? Então aqui a gente vê a proporção de quem usa e quem não usa também, que a gente trouxe também, um pouco para facilitar, só para vocês verem também. Isso é importante para vocês aqui. Eu quero que vocês vejam, tirem um print, olhem, pausem o vídeo e acompanhem. Partidos, eu não vou falar de todos, mas para vocês terem uma liberdade de acompanhar. Assim, cara, eu defendo muito Partido União, né? O Partido União, 9 não usa, 50 usa. Então, assim, a discrepância assim, de 85% do partido usa. Então, ali, 87% do partido do PT usa. Assim, números baixos vão sempre dar números altos, né? Não tem nem jeito. 60% do Partido Novo só tem 5. Então, assim, usam. Mas, assim, a gente vê nos principais. O PP, o PP aqui, você pode ver 82% deles usam o auxílio, né? Então, isso, assim, 82 pessoas usando ali 4 mil até 8 mil reais a mais, né? Para estar tirando dinheiro nosso, tirando dinheiro de recurso, né? Gente, é dinheiro público, então tem que ter consciência na hora de usar. Se tem gente que não usa, se existe 98 pessoas que conseguem gerir, por que não os 513? Então a gente tem que ter pensar nisso, né, e cobrar a respeito disso. Então, isso aqui é um pouco dos dados, a gente vê aqui, ranqueamento dos
assim, em proporção, né, porcentagem dos que mais usam hoje é o PT, o PL, né, o PP também, que são os partidos que têm mais pessoas, né, 67 no PT, 88 no PL, 50 no PP. Então, e ali os outros 80%, né? E no finalzinho aqui no escanteio aqui que eu deixei para vocês, aqui tem os que usam 100%, né? Então, nenhum ali pensa no seu dinheiro, que é o PCdoB, PSDB e o Partido Avante. Todos eles usam, né, 100%, né, 100% do seu auxílio ali, usam o auxílio em si, não sei o valor, a gente, é igual eu falei, é um gasto ilusório, né, são de 500 pessoas, então eles podem usar até 4.258 ou até 8 mil reais, né, então eles podem usar um pouco dessa verba aí, né, então tudo isso é o que a gente vê, e é o que a gente, assim, fica também, tem muitos ali que os números mais baixos, assim, são o pod, eles usam só 65% de proporção que eles usam. Se a gente for levar em consideração, assim, o novo, dois não usam, mas tem 5, então ainda está um pouco alto também em comparação, porque são muitas pessoas, são poucas, mas a maioria usa. Então, mas também é um partido novo, então não tem tanto recurso. Aqui o Rede tem um deputado só e ele não usa, então já é bem interessante, a gente está vendo isso, né? Tudo para vocês poderem ver, né? O pessoal também aqui, ó, na verdade o pessoal aqui no finalzinho aqui, ó, quase que eu passei despercebido, 93% usam, né, o dinheiro do auxílio em si. Então é isso, é um dinheiro que a gente está deixando para tá investindo aí, né, em outras coisas. Olha lá. Pessoal, aqui eu coloquei só para mostrar mesmo aqui no final do vídeo, né, só para vocês terem uma noção de quantidade de pessoas assim por bloco de partido. Então a gente tem uma noção de quem é os mais fortes, enfim. 275 deputados, eles são todos aqui, União, PP, republicanos, eles são o que a gente chama de centrão aqui no Brasil. 80 é o PT, o PCdoB, o PC, e 88, né, sozinho ali é o PL. Então, ali, assim, em partido isolado, o PL é o mais forte, né, sendo totalmente de direita, a maioria, né, centro-direita, e totalmente de esquerda também o do PT aqui, e o centrão somando ali basicamente quase o dobro aí, né, dos dois, né? Apesar que alguns outros ali também, tem centro, tem um de esquerda, outro de direita, o novo é mais de centro-direita, então todos esses assim são... Agora vamos, né, pela parte assim mais complicada de se falar, porque o que eu vou mostrar aqui eu acho que é o absurdo principal desse vídeo, então eu quero que vocês fiquem para vocês estarem acompanhando. Então, pessoal, esse aqui agora eu vou falar, né, o que mais me revoltou, o que mais revolta a gente como contribuinte aqui. Acho que assim, acho que foi um tapa assim quando eu vi, sabe? É muito discrepante o aumento, né? E também os gastos, né? Em relação ao auxílio moradia. Então vamos cobrar a respeito disso. Vamos assim, é uma redução de custo para o povo, que vai voltar esse dinheiro, né? A gente espera que volte para o povo, então é o que a gente tem que cobrar, né? Também para voltar para a gente, que isso que é um dinheiro nosso. Remuneração de um deputado federal é de R$ 46.366,19, né? Levando a conta a comparecimento em sessões, né? Deliberadas do plenário. Ausência, assim, caso não justifique, leva ao desconto no salário, né? Acho que é justo, no mínimo, né? Viagens oficiais, um deputado tem direito a receber diárias quando viaja em missão oficial. Nas viagens nacionais, o valor é de R$ 842. Na viagem internacional, o valor da diária é de $391. Já nas viagens oficiais, o deputado tem o direito, né, a receber por diária quando viaja ali em missão oficial. Então ele tem ali um valor a R$ 842 nacionais, né, em viagem nacional, né, quase assim, um pouquinho acima de meio salário mínimo. Já para viagens internacionais, né, em relação aqui à América do Sul, ele tem $391, né, que daria
se a gente arredondar, né, vezes 5 ali, quase R$ 2.000, né, mais de um salário para poder viajar para o sul, né, do Brasil. Enfim, e 428 para outros países, né, fora. É um pouco um valor assim diferente, né, porque para viajar aqui para dentro aqui tá bem mais próximo, né. Enfim, aqui a gente é uma coisa que eu vi, né? Então, em 2022, no finalzinho de 2022, já durante ainda o governo do Bolsonaro, mas também já no praticamente no final dele, né? Com quase 9 dias, né? Para se encerrar, ele durante aqui foi aprovado um projeto de lei, um decreto legislativo que para as pessoas do Congresso Nacional, gente, a gente tinha acabado de sair de uma pandemia, né, em 2022. A gente, como se diz, o Brasil não colheu tanto, né, reflexo, igual muitos países fora, né, principalmente os da Europa, o resultado da pandemia, mas a gente sofreu muito em relação a isso. E ali a gente saiu de um salário que eles recebiam, eles simplesmente aumentaram o próprio salário. Aqui não fala o valor que eles recebiam, mas vamos ver aqui o salário de deputados em 2022. Ó, aqui eles saíram de um salário de R$ 3.474, 34 mil, perdão, é muito dinheiro, de R$ 34.774, um salário, para exatamente 39.000, né, 293, com um acréscimo aí, né, todo ano, aumentando recorrentemente até 2025, que é esse ano, que está 46.366,19 centavos. Então, eles simplesmente pegaram e aumentaram o próprio salário, né, daqueles que iam ficar, outros que iam sair também. Então, olha tanto que é injusto. Quem foi o senador, né, responsável também, né, Rodrigo Pacheco, que aprovou, né, esse absurdo aqui, cara. Cara, quase 10K, assim, em 5 anos de aumento. É um valor, assim, muito grande, comparado, assim, a um salário mínimo, a grande maioria do Brasil recebe. Então, cara, isso mina totalmente a nossa liberdade, porque um deputado, por mais que ele é elegido para o povo, ele trabalha para o povo. Então isso não é justo. Eles falam tanto assim de democracia, liberdade, a democracia a gente é pressuposto de uma liberdade em si, né? Então isso não é justo fazer para o povo, porque se a gente pega hoje aqui, pessoal, se a gente pega um total aqui, deixa eu ver se vai aparecer, não vai aparecer, mas vamos colocar aqui, ó. A gente calculadora. A gente pega um total aqui, ó, de 4.000, pressupõe, né, para vocês terem uma noção, de 46.366,19 para um salário mínimo, que está atualmente salário mínimo 2025, 1.518. Te divide aqui por 1.518, redondinho, né? Totalmente diferente. Eles recebem 35,5, 30,5, né, salários e meio do seu salário. Né? Ele trabalha para você e recebe 30 vezes a mais do que você. Né? Então, isso é um absurdo assim muito grande com a população brasileira. Beleza, eu concordo, pode receber bem, mas, cara, 46 mil é muito dinheiro. Isso, assim, é só um deputado federal. A gente traz aí para 513 deputados federais, que dá um total aí bem grande de tudo que eles gastam do nosso dinheiro. Então, a gente tem que ter consciência disso, se revoltar e saber votar. Ano que vem tá aí, a gente já praticamente a gente está um ano já, né? Porque costuma ser em outubro, a gente está um ano, então a gente tem que tomar cuidado. Ano que vem vai ter muitos gastos, né? Com a questão política, eu acho que eles deveriam diminuir muito, muito assim, ó, essa questão
né, que eles investem muito em marketing, gastam aqueles santinhos, né, igual a gente chamava, né, e aquilo polui muito, e com o nosso dinheiro. Gente, é o nosso dinheiro, eles não estão nem aí para o nosso dinheiro. Né? Essa é a verdade. Ela, infelizmente, é a verdade que incomoda, né? Mas é uma verdade que a gente vai se libertar e a gente vai dominar o nosso país. Então eu quero que vocês ergam a bandeira da liberdade com a gente, segue o nosso canal, curta, compartilha, cara, ajuda muito. Né? Se vocês quiserem doar também para o canal, para a gente melhorar um pouco o cenário, né? Ajuda também. Então tudo isso assim de coração. Quem assistiu até aqui, agradeço muito. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e que tenhamos todos uma verdadeira liberdade. Até mais.